Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu quero retomar aqui um tema que já tratei nesse espaço, sobre a intolerância religiosa. E aqui eu gostaria de retomar o artigo 18º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Diz assim: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Esse é o artigo 18º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é aceita por toda a humanidade, proclamada em 1948, e que serve até hoje como base para o respeito por todas as pessoas, de uns para com os outros, etc. No entanto, não é isto que se vê em boa parte do mundo. A discriminação e a perseguição com base na crença religiosa são um fenômeno crescente em todo o mundo. A liberdade religiosa é violada em quase 1/3 dos países do mundo, onde vivem 2/3, ou seja, 67% da população mundial, aproximadamente mais de 5 bilhões de pessoas. Por trás dos conflitos mais violentos do mundo estão aqueles que manipulam a religião na busca pelo poder, seja ele político, econômico ou social. Não há somente uma religião que seja perseguida ou mesmo manipulada. Dependendo da localidade, uma se sobressai como alvo de ataques que vão desde frases discriminatórias a atos de violência gratuita e sem sentido. Mas, no geral, os cristãos ainda se mantêm no topo das estatísticas como o grupo religioso mais perseguido e odiado do mundo. Então é muito importante, queridos irmãos e irmãs, nós rezarmos, pedir que haja cada vez mais respeito entre as religiões. O Papa Francisco tem feito um esforço imenso em encontrar líderes religiosos das grandes religiões do mundo, em rezar com eles, em propor que as religiões trabalhem todas pela paz. Que bom seria se todos os cristãos, se todos os muçulmanos, se todos os budistas, se todas as religiões de matriz africana, se todas as religiões indígenas de todos os lugares, todos trabalhássemos pela paz. Rezar é dizer que nos importamos e que estamos ao lado dos irmãos que pagam um alto preço por acreditarem em Jesus, no nosso caso, de cristãos. Então vejam, é uma perseguição aos cristãos num determinado país, mas isso se dá de forma velada também em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil. Nós vivemos num país em que também há intolerância religiosa. É uma forma de preconceito por conta da religião. Geralmente a intolerância religiosa manifesta-se por meio de discriminação, profanação, agressões muitas vezes com palavras, agressões às vezes com piadas que denigrem, que humilham, que diminuem a religião do outro, a maneira de pensar e de crer e de rezar do outro. A intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender e rechaçar religiões, liturgias e cultos, ou ofender, discriminar, agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças. A intolerância religiosa está marcada na história da humanidade, principalmente porque no passado era comum o estabelecimento de pactos entre as religiões, em especial as institucionalizadas, como o cristianismo e os governos. A religião
foi um meio de demarcar o poder político e controlar a população. Houve inclusive um período em que os cristãos foram perseguidos e criminalizados no Império Romano. E isso acontece, infelizmente, por toda parte, ainda nos dias de hoje. Nós sabemos que hoje a maioria dos estados são laicos, como aqui no Brasil, o estado é laico. Nós não podemos confundir o poder civil e a religião. Nós não somos um Estado religioso, nós somos um povo religioso, mas o Estado é laico. E todas as vezes que tentamos usar Deus, usar a religião no poder, nos damos mal. Infelizmente, a intolerância religiosa ainda é uma realidade que assola comunidades em todo o mundo. No Brasil, esse problema está relacionado majoritariamente ao racismo, pois a intolerância religiosa é praticada em maior escala contra os adeptos das religiões de matriz africana. Neste caso, a intolerância religiosa carrega uma vontade de anular a crença associada aos povos originários da África. O Brasil, ao menos teoricamente do ponto de vista jurídico, é um país laico, como já afirmamos. Nós respeitamos, enquanto Estado nacional, as predisposições estabelecidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 5º da nossa Constituição Federal de 1988 também assegura a igualdade religiosa e reforça a laicidade do Estado brasileiro. Para além da garantia constitucional e do pacto estabelecido pela ONU, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, existe também a Lei 9.459, de 13 de maio de 97, que em seu primeiro artigo prevê a punição para crimes motivados por discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Quem praticar, induzir ou incitar a discriminação por conta dos motivos citados pode ser punido com 1 a 3 anos de reclusão e aplicação de multa, apesar da clara ofensiva de punição garantida por essa lei. Não há uma lei específica para tratar somente dos casos de intolerância religiosa. Não sejamos nós, cristãos, sobretudo católicos, aqueles a discriminar, a sermos intolerantes com religiões, sejam elas quais forem. Procuremos aceitar o diferente. Se nós cremos à nossa maneira, nós gostamos de ser respeitados. Que os outros sejam respeitados na sua maneira de crer e de praticar a sua religião. Que Deus nos ajude a vivermos em paz, a buscarmos paz em todas as religiões. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.